Só no Alcorão tem mais ou menos umas 500 citações de Moisés e umas 93 citações de Jesus. Se for pegar toda a Bíblia católica como nós entendemos, Moisés aparece mais de 780 vezes. Por isso que para nós também ele é muito importante, mas também Moisés é para nós um enigma. Nós conhecemos muito Moisés como o homem da lei, o homem da revelação, o homem que falou com Deus, e quase que não conhecemos muito a sua biografia. Eu falo biografia porque o meu modo particular de entender é que aquilo que é profundamente humano é divino. A biografia, a vida própria de Moisés, fazendo ou não fazendo muitas coisas, ela é divina. Então, por isso que eu acho que a biografia é uma coisa importante para nós estudarmos. Veja, como Moisés, eu acho, ele é um enigma, logo no começo. Então, até o nome dele é meio desconhecido. Nós falamos, uns dizem que ele vem da clã dos Levíticos, chamado Mushi. E que quer dizer ali, nesse caso, extrair a pessoa do profeta Moisés. A paz de Deus esteja com ele. Para nós, essa pessoa é uma pessoa muito, muito importante, né, para a nossa religião. Só que no livro sagrado dos muçulmanos, o Corão, nós temos 136 vezes mencionado o nome do profeta Moisés. A história mais repetida do Alcorão Sagrado é a história do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Se a gente quiser dividir a história do profeta Moisés, hoje eu estava pesquisando, nós podemos dividir em 5 episódios. Em primeiro lugar, o episódio do nascimento dele, né? Os acontecimentos que passou nos dias, ou seja, nos meses do nascimento dele. Temos um relato que fala o faraó tinha visto no seu sonho que vai surgir um fogo no Egito. Este fogo vai engolir, ou seja, vai tirar a vida dos egípcios e não faz nada com os israelitas. No palácio dele tinha pessoas que interpretavam sonhos. Interpretaram para ele que vai nascer um filho, que vai acabar com seu reinado. Então, ele, para diminuir, né, esse risco, para diminuir o número dos israelitas, mandava matar os filhos recém-nascidos. Temos uma pessoa que também é muito interessante no Alcorão Sagrado, não é mencionado pelo nome, né, mas a história dela existe. A história da mãe de Moisés, uma menina chamada Yucabed, não sei em português como nós podemos traduzir. É Yucabed. Tudo bem, essa senhora era tão abençoada que recebe a revelação de Deus, recebe a inspiração de Deus, que amamenta seu filho. Quando você tiver com medo, deixa seu filho em uma cesta e joga ele no rio. Olha a situação tão complicada. A pessoa tem que ter uma fé muito firme para receber isso em primeiro lugar e realizar. Isso é muito complicado. Um filho recém-nascido de 3 meses, ele fez. Estava com muito medo. Porque os soldados de Faraó procuravam casa por casa, especialmente na casa dos israelitas, né? Tinha pessoas, mamas, né? Aqueles que cuidam da mãe grávida, né? Para ele dar à luz. Eles tinham muito contato com eles. Tinha uma forma de espionagem entre elas, né? Deus manifestou seu poder. O Alcorão Sagrado fala, isso seria uma manifestação do poder de Deus. Como Deus salvou o profeta Moisés. De verdade. É uma grande manifestação do poder de Deus. O faraó está em busca de matar Moisés. Mas Moisés cresce na casa dele, no palácio dele.
Deus fala, eu faço com que meu inimigo e seu inimigo criaste seu filho. No Alcorão Sagrado, mas não sei, nós podemos ler todos, mas eu gostaria de ler esse versículo que é muito interessante. Quando, como o padre falou, é verdade, Moisés significa salvado, ou seja, salvo da água, tirado da água, né? Aquele que foi tirado da água. A origem desse nome tem origem egípcia, né? Não se encontra na linguagem hebraica. Tudo bem. Temos mais uma pessoa que também é muito importante na história do profeta Moisés, que não é muito contada na Bíblia, a esposa, uma das esposas de Faraó, uma menina chamada Ásia, não sei. Na Bíblia nós temos essa pessoa é tão destacada como o Alcorão Sagrado, ela é tão destacada no Alcorão e nas palavras do profeta, que o profeta diz, no mundo inteiro, na humanidade, só temos 4 mulheres que são mais perfeitas, são mais destacadas. Uma delas é a esposa de Faraó. De alguma forma, nós podemos falar quem cuidou de Moisés, quem salvou Moisés, era a esposa de Faraó, Ásia. Como Deus salva seu homem, como Deus salva o homem de Deus. Coloca alguém ao lado do seu inimigo. Coloca alguém ao lado do seu inimigo para cuidar aquilo que Deus quer. Era o Moisés. No Alcorão Sagrado temos essa história que ele nasceu, né, cresceu no palácio de Moisés, no palácio do Faraó. Isso é o primeiro episódio, né? O primeiro episódio. E depois nós temos a história de essa briga entre um egípcio e um israelita chamado Samuri. Nós temos nas referências islâmicas o nome da pessoa. Isso é muito importante no Alcorão Sagrado. Deus fala, Moisés, sem querer, matou ele em defesa do seu amigo, desculpa. Ou seja, ele não foi para matar ele foi para defender seu amigo, né? Isso também eu depois vou explicar, é um ponto muito importante no Alcorão. Então, nós não atribuímos um pecado a Moisés. Em defesa, imagina, alguém quer defender a si mesmo, defender ao seu amigo, tudo bem. Nesse caso, a pessoa morreu, que era um dos, hoje estava pesquisando, era um dos cozinheiros do palácio de Faraó. Então, esse é o ponto. É uma outra coisa muito importante. Deus fala, وَهَذَا مِنْ شِيعَتِهِ. Aquele homem que era um dos israelitas era um dos seus seguidores. Deus abre um assunto muito importante, que Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, mesmo ainda da sua profecia, teve um certo movimento revolucionário contra a opressão do Faraó. Tinha estabelecido um certo movimento. Ele se encontra com um dos seus seguidores. Se alguém não fosse um líder, não tem significado de chamar alguém como seu seguidor. Então, Moisés era conhecido para os israelitas. Não era uma pessoa desconhecida. Tudo bem, apareceu uma pessoa, vai salvar a gente. Não. Era alguém conhecido como Salvador. Só que eles não sabiam. Segundo a teologia islâmica, um profeta não faz por sua conta própria. Ele recebe a ordem de Deus para realizar, para fazer. Então, Moisés era conhecido como salvador do povo israelita, né? Porque eles passavam com muita opressão, né? Uma discriminação muito grande, escravidão, né? Se a gente quiser falar sobre a história dos israelitas, a história começou com o profeta José do Egito, né? O filho de Jacó, que venderam ele para um caravana que estava indo para o Egito. Ele ficou lá e depois seus irmãos se encontraram com ele, até mesmo seu pai. Eles surgiram uma geração. Depois de 400 anos,
nós temos a história do nascimento do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Então, para a gente falar detalhadamente sobre a pessoa do profeta Moisés e a história dos israelitas, é bom a gente dar dar uma referência para aquilo que fez surgir, aonde vêm esses israelitas. Esses israelitas não são egípcios, né? Então, nós temos esse primeiro episódio. O segundo episódio seria a fuga de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Temos uma pessoa chamada Hezril. Não sei como traduzir em português, não. Esqueci, na verdade, para traduzir esses nomes. Em árabe, Hezril. Esse Hezril é conhecido na tradição alcorânica como Mu'min al-Fir'aun, o crente infiltrado, né, no palácio de Faraó. Então, era um homem sábio, crente, fiel, monoteísta, no dentro do palácio. Ele era tão próximo de Faraó, era considerado um dos mais próximos de Faraó. Ele participava nas reuniões secretas. Ele veio de longe e falou para Moisés: você tem que sair agora. Eles estão planejando de matar você. E aqui também no Alcorão Sagrado, quando nós estudamos os versículos, também nós aprendemos, nós descobrimos um certo movimento liderado pelo Moisés. O Egito naquela época era uma região muito grande. Muito grande. Tem pessoas que falam que tinha milhões de habitantes. Não era como qualquer cidade. Era uma cidade muito civilizada, muito grande. Era extremamente diferente com as cidades naquela época, né? Não é muito normal todo o exército, a pessoa do faraó, né? A pessoa do faraó, o seu exército, todo o seu palácio mobiliza, né? Se mobiliza tudo isso para matar alguém. Então quer dizer, Moisés não era uma pessoa simples, era um homem revolucionário, que em diversas ocasiões tinha manifestado sua ideia de libertar o povo judeu, o povo israelita. Tudo bem, ele fuge. O Alcorão Sagrado fala, ele fuge para o lado oriente do Mar Vermelho, onde ele se encontra depois de passar meses no caminho, né? E temos uma palavra do Imam Assad al-Salam que fala, ele ficou tão fraco, ele comia no caminho, né? No deserto não se achava nada, né? Ele tinha comido tanta coisa de plantas do deserto que no Imam Assad fala, a barriga dele ficou verde. Duas meninas que estão longe de um poço, uma menina chamada Safura e Lia, que eram as meninas, as filhas de Jetro, Shuaib, profeta Shuaib. Isso também que o padre falou, nós temos a pessoa do profeta Jetro, que para nós muçulmanos já é um mensageiro que prega o monoteísmo. Então, para nós muçulmanos, nós temos Madian, como fala em português, Medina. Madian. Esta pessoa também essa cidade tem um profeta enviado por Deus para eles, né? Ele morava no meio do seu povo, né? Pregava a palavra de Deus, pregava o monoteísmo. E ao ouvir a história de Moisés, oferece para ele uma coisa muito interessante: se casar e ficar 8 anos ou 10 anos, né? Na verdade, o primeiro acordo era 8 anos. E falou para Moisés, se você quiser, pode ficar mais 2 anos. E Moisés completou 10 anos, né? Se casa com uma das meninas, uma das filhas de Jetro. Isso também é muito importante, é uma das diferenças que nós temos no Alcorão Sagrado. Na Bíblia nós temos uma coisa que eu considero uma das diferenças na história de Moisés contada no Alcorão e na história de Moisés contada na Bíblia. Moisés queria uma menina, Lia, que era mais bonita, mas Jetro
de alguma forma, dá uma outra filha para ele. Aquela filha não querida pelo Moisés. Mas no Alcorão Sagrado nós não temos esta história. Moisés que escolhe, né? Escolhe, se casa com Safura, né? Safura. Este casamento também teve vários filhos. E finalmente, depois de completar 10 anos, ele decide voltar para realizar o que? Seu movimento, para como fala, libertar o povo israelita. Isso também é mais um ponto. De que Moisés, mesmo antes da sua profecia, tinha uma missão pessoal de libertar seu povo. Ele se identificava como um salvador. Isso é muito importante. No caminho do Egito, ele se encontra em uma noite muito fria. Moisés fala para sua esposa Safura: você fique parado aí, eu vou buscar um pedaço de fogo. Um pedaço de fogo, para a gente ficar quente. Ele vai para vários lugares, finalmente acha uma luz brilhante lá no fundo de um deserto, né? No meio do deserto. Ele aproxima de uma planta, né? Que era verde, mas ainda teve luz, teve um fogo. Até mesmo ele toca, mas não queima. Ele acha estranho, como assim? Essa luz não é comum, não é normal. E Deus fala no Alcorão Sagrado, este versículo muito interessante. E falou para sua esposa: você fica aqui, eu para buscar o fogo. Falamma ataha nudiya ya Musa, quando ele aproximou, foi chamado Moisés: Inni ana rabbuk, eu sou seu Senhor. Fakhla alayk, tire seu chinelo. Innaka bilwadi al-muqaddas Tuwa, você está em um lugar muito sagrado chamado Tuwa. E depois Deus continua: Wa ana akhtarutuka fastami' lima yuha, eu te escolhi, escuta o que vai te revelar. Innani ana Allahu la ilaha illa Allah, ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Innani, por certo, sou Allah, não há divindade além de mim. Adora-me, pois observa a oração para celebraste o meu nome. E depois Deus fala: Wa inna sa'ata atiyatan akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, porque a hora se aproxima, desejo conservá-la oculta, a fim de que toda a alma seja recompensada segundo o seu merecimento. Deus, temos essa história que Deus começa a falar com Moisés. Por isso mesmo Moisés é chamado de Kalimullah, o interlocutor com Deus. Né? Deus falou. Esse termo é também um termo figurado que nós falamos. Deus falou diretamente, pessoalmente, sem intermediário com Jesus, com Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Né? Deus cria os sons. Nós não podemos acreditar que Deus tem um material, tem uma boca para falar. Não, Deus cria os sons, Deus cria as palavras. E faz ele entender. Faz ele entender do mesmo jeito, do mesmo idioma que o Moisés teve. Tudo bem, Deus, depois de designar Moisés como seu profeta, um dos mensageiros, né? Em primeiro lugar, temos este versículo. Na verdade, não quero falar muito, porque eu tentei focar sobre a questão da profecia de Moisés e a libertação do povo israelita. Se a gente quiser entrar sobre o êxodo, saída dos israelitas do Egito, depois aquele tempo de, saída de israelitas e aquele ilusão, não sei como falar em português, aquele tempo de 40 anos que eles estavam sem fazer nada, eles não sabiam fazer o quê, né? Que era um castigo por parte de Deus. O castigo foi feito por parte de Deus, foi estabelecido por parte de Deus, porque Deus chamou Moisés para dar para ele os mandamentos, né? Nós matamos um dia, um horário, né?
marcamos um encontro especial com Moisés para 30 dias. Só que Deus demorou mais 10 dias. Completou essa hora marcada por 40 dias. Quando ele voltou, encontrou seu povo adorando um bezerro. E aqui também tem uma diferença entre o islamismo e o cristianismo e o judaísmo. A pessoa que fez bezerro, né, dos ouros roubados egípcios, né, porque os israelitas, quando o povo, o faraó e seu exército foi afogado, voltaram para a cidade e roubaram todos os ouros, pratas que tinham, né? E foram. No Alcorão não temos esta história. Esse roubo não existe no Alcorão. Mas a pessoa muito importante, a pessoa que fez esse bezerro no Alcorão sagrado é uma pessoa chamada samaritana. O Sami, não é Arão. Arão é uma pessoa muito sagrada. Para nós muçulmanos, Arão recebeu a mesma missão que Moisés recebeu. Ou seja, nós podemos dizer isso. A missão de libertar o povo israelita era dada para duas pessoas, Moisés e seu irmão Arão. Arão era o ministro dele, o sucessor dele, né? Ele queria que cuide de um certo assunto e Moisés do outro. Então, a pessoa de Arão tem esse respeito na religião islâmica. Eu queria destacar só esses pontos que é muito importante. A primeira recomendação do profeta de Deus, ou seja, para o profeta Moisés é isso. Em primeiro lugar, se apresenta como Deus único, e depois fala, me adora, e depois fala, celebras a oração para o meu nome. O monoteísmo, adoração e oração. E depois um ponto que infelizmente é oculto na Bíblia, a questão do dia do juízo final, onde qualquer um recebe o que merece. Ou seja, a primeira mensagem dada por parte de Deus para Moisés tinha o monoteísmo, adoração, oração e o dia do juízo final. Tudo bem, tem o tempo da libertação do povo israelita, que Moisés volta